sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de biografia sobre George Miller. São muitas coisas sobre ele, mas eu vou tentar ao máximo ser mais objetiva e pontual. Esse livro marcou muito a minha vida. Eu ouvi falar de George Miller através do meu diretor da escola de missões. Ele falava o tempo todo, George Miller, Hudson Taylor, George Miller, Hudson Taylor. Hudson Taylor eu conheci no livro Em Busca de Paulo, de Tony Cook, quando eu estava lendo ano passado. E eu já fiquei, uau! E quando eu descobri que Hudson Taylor teve influência de George Miller, eu fiquei, eu preciso ler esse livro, eu preciso conhecer mais sobre George Miller. Então, vou fazer aqui um apanhado, estou aqui com o meu resuminho e vamos que vamos. Se eu já estava achando que eu não estava vivendo o suficiente pela fé, quando eu li George Miller, eu fiquei, cara, Senhor, me perdoa, eu posso agir mais em fé. Gente, George Miller nasceu, ele viveu durante esses anos aqui, 1800 bolinhas. Se naquela época, entendeu, o cara viveu pela fé do jeito que viveu, eu posso viver pela fé em 2025. Você pode viver pela fé em 2025. O marco, assim, de George Miller é que ele teve orfanatos. Não um, não dois, 5 orfanatos. Os orfanatos cuidavam uma média de 700 crianças, 400 crianças, outro, 300 crianças, outro. Desde bebê até uma faixa etária aí, quase o seu jovem. Quando eles chegavam na idade específica de sair do orfanato, eles saíam e já saíam com uma carreira, né? Um emprego garantido, por assim dizer. E ele cuidou de dezenas de milhares de crianças, de órfãos, né, da Inglaterra. George Miller é original, ele é natural da Prússia, e é muito interessante o início dele porque o início de vida dele foi muito vergonhoso, por assim dizer, né? Ele roubava, mentia, enganava o pai, pegava dinheiro do pai, enganava as pessoas. Era um charlatão, por assim dizer, né? Um aproveitador. Mas por conta de um amigo, né, que teve a coragem, a ousadia de convidá-lo a um culto, uma reunião cristã, a vida dele foi completamente transformada. E aí a gente tem um primeiro aprendizado, né, sobre a importância de amigos verdadeiros. Porque amigos verdadeiros são aqueles que nos levam para Cristo, não que nos afastam de Cristo, né? Mas que nos confrontam mesmo com a verdade da palavra, nos incentivando a ser cada vez mais a nossa melhor versão. O segundo ensinamento que eu posso assim dizer, né, que foi muito forte para mim, George Miller, foi realmente ele ter sido um homem de fé como ele foi, né? Eu fiquei brincando comigo mesma que a palavra da fé não começou apenas em Kenneth Hagin, mas George Miller já estava aí, né, vivendo em fé mesmo, porque quando ele foi para uma universidade, da qual ele saiu de lá já pastor, ele pastoreia algumas igrejas, e quando ele compartilhava com a congregação aquilo que estava no coração dele, de ter orfanatos, muitas pessoas falavam, isso é muito grandioso, isso é audacioso demais, deixa isso pra lá, você não vai conseguir. Mas outras pessoas chegavam e falavam, não vai dar certo, olha, eu tenho 2 shillings, que era uma moeda, uma quantia muito pequena naquela época, e eu vou dar pro orfanato, né? Eu costuro, eu fiz isso aqui, é pro orfanato. Eu reuni isso aqui com o pessoal lá da comunidade, essas coisas de cozinha, e estamos entregando pro orfanato, né? Ele cria que o Deus que deu a visão, ele dá a provisão. E foi muito, eu incentivo você a ler a biografia de George Miller, a aprender e estudar mais sobre ele, porque é realmente um divisor de águas a sua vida vai ser. Ele teve 5 orfanatos. E um dos orfanatos, pra você ter noção, ele precisava de 25 mil libras para construir. Se 25 mil libras, hoje a gente já pode achar muita coisa hoje em dia, ainda mais pra gente que tem o real, né? Que a libra tá aí 7 ou 8 reais. Imagina em 1800 e pouco, né? Quanto não valia 25 mil libras? Todas as ofertas que ele ganhava, ele registrava. Então, a gente vê aí também a importância de você ter uma organização financeira quanto a missões e a sua vida também. Você não vai fazer nada bagunçado. A gente precisa ter uma organização. E todas as ofertas que chegavam, sejam materiais ou financeiras, ele anotava, deixava tudo registrado. E aqui vou ressaltar ainda mais sobre a questão da oferta material. A gente não pode achar que nós vamos ofertar apenas dinheiro para missões, para o reino, para a igreja. Mas nós podemos ofertar sim o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos. Se você tem um talento em contabilidade, na área jurídica, na área de costura, você pode sim ofertar isso, porque isso também é uma necessidade para missões, isso também é uma necessidade para o reino. Então vamos esquecer essa ideia de que oferta para missões é apenas com dinheiro. Não é você pegar o Pix, enviar o Pix para a pessoa, não, já fiz a minha contribuição. Não, mas é você saber que você pode fazer muito mais do que apenas, e entendo o meu apenas,
enviar um dinheiro. Eu não tô desmerecendo, sabe? O envio de dinheiro mesmo. Isso é importante, a gente não faz nada hoje em dia sem. Mas entenda que você ofertar pra obra vai muito mais além. Sabe, se você tem habilidades manuais de decoração, isso é muito importante e válido para missões para o reino. Mas continuando aqui sobre George Miller, ele foi casado, sua esposa se chamava Mary, e eles tiveram uma filha, apenas uma única filha. Eu não me recordo agora o nome da filha, perdão. Mas a filha cresceu nesse contexto de ver as crianças no orfanato. Muito legal porque no início, George Miller, ele teve essa direção mesmo de ser missionário numa outra nação. Não me recordo agora se era a Índia, não me recordo agora. Não, era para os judeus, isso mesmo. Ele tinha esse direcionamento de ser missionário para os judeus, mas quando ele viu que ali na sua localidade tinham crianças precisando de ajuda, ele entendeu no interior dele: eu posso fazer algo aqui. Aqui é o meu campo missionário. Com isso a gente aprende que nem todos são chamados para ir. Tem aqueles que são chamados para ir, sair de sua nação, sair de sua cidade, desbravar campos e culturas transculturais. Mas aí onde você está rodeado do seu campo missionário, sabe? Aí onde você está, existem pessoas que estão precisando de ajuda, seja um projeto social com crianças, com idosos, pessoas moradores de rua, pessoas drogadas, pessoas na igreja precisando mesmo de auxílio. Você pode fazer alguma coisa onde você está, sabe? E aí a gente percebe também essa flexibilidade de George Miller. Ele teve aquela direção, aquela percepção de ser missionário aos judeus, mas ali no meio do percurso as coisas mudaram. Quer dizer que Deus mudou de opinião? Não, quer dizer que a gente precisa ser flexível. No nosso caminhar nós precisamos ser flexíveis. E que bom que ele foi flexível, porque ele atingiu não apenas aquelas crianças, mas as futuras famílias daquelas crianças. Porque muitas das crianças que saíram do orfanato, quando chegavam na idade específica, todas elas que iam sair, elas tinham uma conversa com George Miller, ele entregava uma quantia de dinheiro para elas, ele instruía, levava elas para um emprego, uma mudinha de roupa, e falava agora que eles iam viver. Então, ele deu àquelas crianças uma nova oportunidade e chance de vida. É mesmo o referencial que aquelas crianças tinham do que era amor, né? Elas viviam na rua, abandonadas pelos pais, muitos de seus pais morreram, não tinham ninguém para ser seus tutores. Mas quando elas chegavam nos orfanatos e viam Mary Miller, a esposa de George, encontravam ali amor, o amor de Deus através do cuidado material, do cuidado maternal com o próximo. Isso é missões. Missões não é apenas eu estar pregando, ministrando, mas é eu expressar o amor para quem está necessitando, para com os pequeninos. Chegou um tempo já quase na velhice de George Miller, que a esposa dele, Mary, chegou a falecer. Todas as crianças sentiram muito aquilo, foi um baque muito grande. Mas eles seguiram. George Miller acabou se casando pela segunda vez e o que muito chamou a minha atenção nesse segundo casamento dele. Ele já estava com idade avançada e percebia que não conseguia manter o ritmo. Desde sua juventude e até sua velhice, ele dedicou a sua vida por completo aos orfanatos, aquelas centenas de crianças. E ele percebeu a necessidade de levantar pessoas para continuar o legado, para que quando ele partisse, aquilo não fosse perdido. E aí ele levantou um casal íntimo, parceiro deles, mas também a filha dele, a filha de George Mary, se casou com um amigo fiel e companheiro de George Miller. Eles se casaram e eles ficaram à frente dos orfanatos. E com esse novo casal à frente dos orfanatos, George tinha mais tempo. O que foi que ele foi fazer? Ele foi descansar, ele foi, não, eu já fiz muita coisa para o reino, vou ficar aqui de perna para cima. Não, ele foi espalhar as boas novas para diversas nações. Cara, o homem não é fraco, não. Ele passou 16 anos em viagens missionárias por 42 países, viajando por cerca de 320 mil quilômetros, levando a mensagem do evangelho para pessoas de todos os tipos de crenças e percepções religiosas. Se isso não é um amor por missões, me diga o que é. O cara passou a vida toda dedicando sua vida a crianças. Ele tinha o direito de descansar, mas ele entendeu que era uma nova estação, um novo tempo. Ele foi até a Oceania, foi até Estados Unidos, ele ministrou para Hudson Taylor. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele ministrou também para T.L. Moody. George Miller impactou a vida de dezenas de pessoas. Ele, por ter essa vida realmente de fé, quando ele precisava de uma coisa, ele orava. Senhor, estamos precisando disso. E o Senhor vai mandar.
mesmo que passasse alguns dias, o suprimento chegava. E saía burburinhos por aí de que George e o pessoal ficava aproveitando das crianças no orfanato, que era tudo mentira. E aí foi quando Charles Dickens... Eu errei a pronúncia, desculpa, Charles Dickens. Famoso escritor literário, né? Que a gente, às vezes, conhece algumas pessoas centrais, mas não sabe que, às vezes, eles tiveram um contato, um relacionamento com pessoas importantes, referenciais cristãos. E aí Charles Dickens foi até os orfanatos, né, localizados lá em Ashley Down, na Inglaterra. Ele foi lá, viu com seus próprios olhos todos os cômodos do orfanato e falou para George Miller, olha, eu vou fazer uma matéria do jornal, parece, dizendo que esses burburinhos, esses rumores são mentiras. Isso aqui funciona, é verdade e é de Deus, sabe? Então aí a gente vê também o poder da influência no meio jornalístico, até mesmo no meio político. Nós precisamos de pessoas cristãs nessas esferas também. Hudson Taylor, que eu comentei, não sei se você sabe, mas ele foi um dos missionários pioneiros na China. E antes de ir para a China, ele e um pequeno grupo passou pelos orfanatos de George Miller, viu tudo aquilo que Deus estava fazendo através de George e foi incendiado para a China. Imagina, um missionário que foi para uma outra nação, mas porque ele viu um projeto social, ele pôde fazer e ir com muito mais garra e certeza de que Deus supre, sabe? Então, às vezes o que a gente faz aqui, você pode achar que não vai ter impacto e influência para outras pessoas, mas aquilo que você faz com certeza, convicção e fé no Senhor influencia sim, toca sim a vida de pessoas. Falando sobre influenciar pessoas, George queria mostrar para o povo naquela época que o Deus que atendia a orações de George era o mesmo Deus deles. E aí ele escreveu biografias, livros mesmo, com o intuito de incentivar pessoas através dessas leituras, que eles também poderiam viver disso, que se eles também orassem para que Deus suprisse a necessidade deles, Deus também iria atender as orações. George Miller era conhecido como essa pessoa, né? O Deus de George Miller, que atende as orações. Tem uma história muito interessante, um fato, na verdade, de que em uma das viagens que George estava fazendo para os Estados Unidos, ele precisava chegar a tempo para ministrar em uma reunião e estava cheio de névoa. E ele chegou ao capitão e falou, capitão, eu preciso estar tal dia nos Estados Unidos. E o capitão riu da cara dele. Olha, nessa névoa a gente não vai chegar, a gente precisa atracar aqui, não vamos sair, não vamos para lugar nenhum. E ele olhou pro capitão e falou, ó, vem aqui comigo e nós vamos orar, porque Deus vai fazer a coisa acontecer. O capitão meio incrédulo, eles foram até o quarto de George, eles se ajoelharam e oraram. A oração dele, tudo isso está na biografia, tá bom? A oração dele foi, Senhor, nas minhas palavras, tu sabes que eu preciso chegar nos Estados Unidos para uma ministração. Faça com que essa névoa, com todo esse nevoeiro, saia. Amém. Na época eles não tinham a revelação de orar em nome de Jesus. E aí, quando eles terminaram de orar, George, ousadamente, ele não disse, não, daqui a pouco sai, daqui a pouco resolve. Assim que eles terminaram de orar, ele virou pro capitão e falou, agora vá lá fora e veja. Quando o capitão foi lá fora e viu, a névoa tinha ido embora. O que é isso? Isso é fé. Isso é viver pela fé. Um cara em 1800 e pouco, ele não tinha remo, ele não tinha escola de ministros, ele não tinha muitas coisas, mas ele sabia, ele conhecia o Deus que ele cria. Sabe? Eu tô muito empolgada porque George Miller é incrível. Me incentivou, me incendiou por completo a vida desse homem. Eu espero de alguma forma estar podendo impactar você com isso. E agora eu quero trazer uns dados aqui pra você, certo? O primeiro orfanato foi na rua Wilson, em 1836. George Miller faleceu em 10 de março de 1898, aos 92 anos. Ele passou 60 anos cuidando de crianças, mais de 10 mil crianças. Uma fala dele diz assim, ele, George Miller, de fato, aprendeu a lição de ser mordomo do dinheiro de Deus. Nós somos mordomos do dinheiro de Deus. As ofertas, as contribuições que chegam a nós, a gente precisa saber gerenciar com essas ofertas em prol do reino, sabe? O dinheiro que chega a mim não é meu, é do Senhor. O dinheiro que chega a você não é seu, é do Senhor. Claro, para que a gente possa suprir nossas necessidades, cuidar de nós mesmos, termos boas condições de vida, mas entendendo que acima de tudo nós podemos usar os nossos recursos para o reino. Quase
1,5 milhão de libras passou nas mãos de George Miller. 115 mil libras para a administração das escolas dominicais que ele tinha. Além dos orfanatos, ele tinha escolas dominicais e escolas espalhadas pelo mundo para levantar ministros e missionários do evangelho. 90 mil libras foram utilizadas para a impressão e distribuição de bíblias. Mais de 260 mil libras foram utilizadas para o sustento de outros missionários. Veja, ele não cria apenas para ele, para o orfanato, mas o que ele recebia ele também ofertava. É isso, essa é a chave. Como eu posso querer que Deus me abençoe se eu não estou ofertando? É melhor dar do que receber. O jornal Liverpool Mercury escreveu o seguinte: como essa maravilha foi cumprida? Os orfanatos, toda essa vida de George Miller. Senhor Miller disse ao mundo que isso resultou da resposta da oração. O racionalismo do dia pode querer fazer com que essa declaração de que a oração é a resposta passe para lá. Mas os fatos permanecem. As pessoas podem te chamar de doido, de louco, mas os fatos de que o Senhor é Deus, que Ele é real na minha e na sua vida, meu filho, vai permanecer. E aí, para finalizar, o que foi que aconteceu com os orfanatos quando ele faleceu? Hoje não funciona mais, né? 200 anos depois, praticamente, não funcionam mais os orfanatos. O local onde eram os orfanatos hoje é uma universidade do oeste da Inglaterra. Você tem aqui algumas fotos. E como estava deixando de existir órfãos, crianças na rua, foi diminuindo a quantidade de órfãos indo para os orfanatos. Com isso, toda aquela estrutura viu que não era mais necessária e os novos administradores viram que eles podiam ir para um local menor que iria requerer menos recurso financeiro para a manutenção. Eles foram para esse novo local menor, mas que também deram continuidade. Para você ter uma noção, no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, apenas 180 crianças estavam nos orfanatos, né? Então, realmente, não havia necessidade de uma estrutura tão grande, eles se mudaram para locais menores, dando assistência a outros grupos, né? Outras faixas etárias como idosos. De qualquer forma, o legado de George Miller foi mantido. E é isso que Deus tem pra mim e pra você. Que a gente possa fazer coisas grandiosas nele. Talvez a gente não tenha o nosso nome estampado nas redes sociais, em jornal, mas o quanto que nós podemos influenciar a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Isso é um legado para as futuras gerações que estão próximas a nós, mas e também influenciando nações, pessoas que passam na nossa vida. Isso é de extrema importância. Nunca menospreze aquilo que você pode ofertar. Eu posso ofertar R$10. Oferte seus R$10. Eu posso ofertar costuras que eu faço. Oferte. Se você pode interceder, interceda como nenhum outro. Mas seja fiel àquilo que Deus tem confiado na sua mão. E também se Deus falou para você ir, vá-se embora. Porque o lugar de obediência... Que a arinha ficou ajeitada aqui. Porque o lugar de obediência é o melhor lugar para se estar. Não há nada melhor do que estar no local certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Seja aqui, seja na China, seja na Inglaterra, seja no Japão, seja em qualquer lugar do mundo. O melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. Espero que de alguma forma a vida de George Miller tenha impactado como me impactou.